Eu agradeço a Deus a oportunidade de estar aqui, agradeço a apresentação sempre carinhosa do pastor Davi. É sempre muito bom voltar a esta igreja e poder vê-la viva, vê-la atuando na obra missionária. Eu gostaria de inicialmente dar um relatório sobre a situação do que estamos fazendo e em seguida apresentar os desafios que nós temos. Então eu vou pedir que apresentem o PowerPoint para que possamos entender. Vou ter que voltar um pouquinho, acho. Antes tem uma informação no slide anterior. Não? Então está invertido. Tudo bem. Vamos lá então para o primeiro slide. Você, que é membro dessa igreja ou que participa dessa igreja, está agindo missionariamente em 82 países no mundo. Essa é a obra que nós temos realizado. Nos últimos 13 anos, nós entramos em mais 35 países. Saímos de alguns. E aí fala, por que saiu, pastor? Saiu porque estava pronto. Não precisava mais de missionário lá. Havia igrejas fortes, como agora estou indo a um país em que entramos porque a igreja que havia ali estava perto de fechar as portas. 8 anos depois, ela não apenas está forte, como está fazendo missões em outros países. Não há por que ficarmos lá. A nossa prioridade é estar onde podemos fazer a diferença, onde devemos fazer a diferença. O próximo slide vai nos falar, então, sobre o número de missionários, se eu não estou enganado. O próximo slide, exatamente. 1988 missionários. Irmãos, há 13 anos nós tínhamos, porque eu não sou contado como missionário, um pouco menos de 560. O dólar valia 1,56. E a gente teve um alvo arrojado de ir para 1.000, depois para 1.500, e agora estamos no alvo, ainda não foi anunciado, é o primeiro lugar que eu vou falar isso, de 3.000 missionários nos próximos 10 anos. De fato, queremos enviar para o campo mais 1.500 missionários nos próximos 10 anos. Alguns vão ser de prazo menor, então a ideia é chegarmos a 3.000 missionários. É um alvo desafiador, como era há 10 anos, como era há 13 anos, chegarmos aí próximo aos 2.000. Faltam 12 só, nós já passamos de 2.000, mas por causa da pandemia, nós não pudemos enviar outros, né? Alguns se aposentaram, outros voltaram porque haviam cumprido também a sua missão. Mas estamos acreditando que ainda esse ano a gente vai passar desses 2.000. E eu já vim aqui, pastor Jair, pastor Davi, para pedir sustento para esses 12 que, em nome de Jesus, vão esse ano. Tá? Porque precisamos disso, porque não temos recursos, temos as pessoas, mas os recursos Deus ainda não nos deu, mas vai nos dar em nome de Jesus. O próximo slide, nós temos o resultado do trabalho desses missionários no ano passado, 35.071 conversões. Não foi nenhuma cruzada evangelística, irmãos, nada contra a cruzada evangelística, mas onde nós trabalhamos não é possível fazer cruzada evangelística. Estamos nos países mais fechados do mundo, nos países mais pobres do mundo em todos os sentidos. Próximo slide, nós temos a informação sobre o número de batismos. Então, pastor, quando for falar dos batismos da Memorial, no ano passado, tem que incluir esse número. Além dos batismos que a Memorial fez no ano passado, no relatório tem que estar, batizamos através de missões mundiais, os missionários de missões mundiais, mais 1.196 batismos. Mas essa foto, ela não pode passar como qualquer foto. Esse homem é nosso missionário, Bogdan, e quem está sendo batizado é um ex-dependente químico, ex-traficante, ex-presidiário. E ele está sendo batizado no mês de março na Ucrânia, março do ano passado. No meio do bombardeio, ele fez questão de ser batizado, porque ele é uma nova criatura. Ele encontrou uma nova vida. E você tem parte nisso. No próximo slide, nós temos o número de pessoas que foram beneficiadas em projetos humanitários. Faltou pouco para chegarmos a 115.000 pessoas. De novo, irmãos, tudo em real.
Todas as entradas em reais e a maior parte dos nossos gastos em dólar ou euro. É milagre. Todo dia é um milagre. Próximo slide. Número de igrejas organizadas. Irmãos, há 13 anos nós tomamos uma decisão. Nós priorizaríamos trabalhar entre os lugares mais difíceis do mundo, onde nós pudéssemos fazer uma diferença maior. E nós, naquela altura, organizávamos de 35 a 50 igrejas, boa parte delas em Cuba. E nós tomamos a decisão de passar o trabalho em Cuba e desafiar cubanos a plantar igreja em outros lugares. Então, hoje nós não temos mais missionários em Cuba. E as pessoas nessa época disseram: pastor, os nossos números vão cair, porque Cuba é uma das que mais planta igrejas. Não, se é coisa de Deus, os números não caem. E mesmo que caiam, se é de Deus, é para fazer. 220 igrejas no ano passado, ainda numa época de pandemia. Já atingimos, antes da pandemia, mais de 500 igrejas plantadas num ano. A maior parte na janela 1040, nos lugares mais fechados para o Evangelho. O próximo slide, eu vou começar a falar então agora sobre os desafios globais de missões. Pode passar o próximo slide, a gente vai andar um pouco rápido. 4,6 bilhões de pessoas nunca ouviram falar do Evangelho. Nunca ouviram falar que Jesus Cristo é a resposta. Para a gente ter uma noção aí do que são 4,6 bilhões, as pessoas colocaram em 58 mil maracanãs, 22 vezes a população do Brasil. Esse é o tamanho do desafio. No próximo slide nós temos também aí o número de povos não alcançados. Mais de 7 mil povos em que há menos de 2% de cristãos evangélicos, sendo que em 3.500 praticamente não há notícia de que haja. Mas esse número já foi maior. E a gente tem alcançado. A maior parte dessas pessoas... pode passar o próximo slide. A maior parte dessas pessoas não tem acesso à palavra de Deus. De fato, há muitos, há bilhões, 1,5 bilhão pelo menos de pessoas que não têm toda a Bíblia na sua língua. E há mais de 2.000 línguas que não têm nenhuma porção da palavra. E você tem quantas no seu celular? O próximo slide. Estamos trabalhando na tradução de Bíblias em diversos lugares no mundo também. 80% dessas pessoas, elas estão vivendo em lugares em que há fortes restrições ao trabalho missionário. E é para lá que a gente tem que continuar indo, cada vez focando nos lugares mais fechados, porque as portas do inferno não prevalecem contra a igreja do Senhor. Próximo slide. Deveria ser uma celebração, porque daqui para 2033, na verdade, de 2028 a 2033, em algum momento, nós teremos completado 2.000 anos que Jesus Cristo deu a ordem que é o nosso texto bíblico, usado como divisa. A grande comissão. Portanto, vão e façam discípulos em todas as nações. Há quase 2.000 anos. E nós ainda não cumprimos. A gente gosta daquela frase, né? Missão dada, missão cumprida. Não, para nós isso ainda não é verdade. No próximo slide, nós vamos ver que 2% dos surdos, apenas 2% dos surdos, conhecem a Jesus em todo o mundo. E por que eu falo dos surdos? Porque surdos são povos. Há um povo surdo no Brasil, há um povo surdo em Portugal, há povos surdos em todo o mundo. Pode passar o próximo slide, andando rápido. Mas 90% dessas pessoas, desses 4,6 bilhões, nunca encontrou um cristão. Consegue imaginar uma vida assim? Sem a esperança de encontrar alguém que lhe fale de Deus? Esse é o tamanho do desafio. Pode passar um pouco mais para a gente caminhar. São pessoas como esse homem. Pode passar o próximo slide.
essas mulheres. Próximo slide. Esses homens são considerados homens santos na Índia. Sim. Qual é a sua resposta a esses desafios? Só para você ter uma ideia, o primeiro grupo que tivemos ali são de hindus. Mas eu preciso te dizer que nós estamos tendo um número de conversão de hindus impressionante. Não passa uma semana que o nosso missionário no Nepal não me mande foto de batismos a partir do movimento missionário que ele criou naquele país. Nunca na história, se você pegar desde que Muhammad iniciou o islamismo até 1980, se você pegar todos os muçulmanos que vieram para Cristo nesse período, somados, eles são menos do que os que se converteram nos últimos 40 anos. Muçulmanos estão vindo para Cristo, pessoas de origem muçulmana estão vindo para Cristo em grandes levas. É a hora da colheita, mas lembre-se, a colheita tem prazo. E se você não colhe, você desperdiça. Da mesma forma, budistas, da mesma forma, judeus. Nosso missionário em Israel ganhou para Cristo várias pessoas, mas ganhou 2 jovens ortodoxos. Foram expulsos de casa. E nós o estamos mantendo completamente, através de parcerias com outras organizações, num seminário, para que sejam formados e continuem a evangelizar o seu povo. Próximo slide. Nós vamos... Está faltando... Acabou aí? Então acho que eu trouxe só um pedaço do coisa, me desculpe. Ok, muito obrigado. Qual é a sua resposta em relação a isso? O desafio é grande demais? A ordem que nos foi dada não é clara? Não, a ordem é clara. O desafio é grande? É grande, só que a capacidade que está em nós é maior. Porque Jesus nos disse em Atos 1:8 que nós receberíamos poder quando viesse o Espírito Santo sobre nós e nós seríamos testemunhas, tanto em Jerusalém, Judéia, Samaria, até os confins da terra. Irmãos, naquela época nós estávamos, o nosso local era o confim da terra, era um dos confins da terra. Mas aqui estamos nós, e nós podemos fazer, porque temos a virtude do Espírito Santo, temos a capacidade do Espírito Santo, é o maior poder que existe, de mobilização, de capacitação, é o Espírito Santo, e você o tem, eu o tenho. Quero convidar você a acessar a sua Bíblia, para lermos no Evangelho de Mateus, os últimos versículos, os últimos 5 versículos, a partir então de 16, de Mateus 28, versículo 16 em diante, para lermos o texto que é conhecido como a Grande Comissão, texto esse que tem esse título, a Grande Comissão, porque o pai das missões modernas concebeu essa ideia de que a função prioritária da igreja e dos cristãos é cumprir esta ordem, porque Jesus finalizou o seu ministério na terra com esta ordem, que é repetida de outra forma em Atos 1:8. Diz assim um texto: os 11 discípulos partiram para a Galiléia, para o monte que Jesus lhes tinha designado, e quando o viram, o adoraram, mas alguns duvidaram. E chegando-se Jesus, falou-lhes dizendo: é-me dado todo o poder no céu e na terra. Portanto, ide, ensinai todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo,
ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado, e eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Amém. Meus irmãos e irmãs, esse texto, a Grande Comissão, deveria balizar a vida de cada um de nós. Porque, de fato, nós fomos criados com este propósito. E você fala, não, pastor, eu fui criado com um propósito para o louvor da glória de Deus. Sim, para o louvor da glória de Deus. Mas como a glória de Deus vai ser louvada se não fizermos o que Ele nos mandou? E qual é o resultado da Grande Comissão? Quando nós cumprirmos isso, o que vai acontecer? Segundo o próprio Jesus Cristo, em Mateus capítulo 24, versículo 14, nenhum sinal de fim do mundo é válido, é determinante para o prazo do final do mundo, a não ser o que ele disse. Mas quando o evangelho do reino for pregado a todas as nações, então virá o fim. Irmãos, eu tenho tido uma compreensão um tanto quanto angustiante até. É que a culpa da próxima pandemia é minha e é sua. A culpa da próxima guerra é minha e é sua. A culpa das próximas desgraças é da igreja. Porque a promessa de Jesus é: quando todas as nações tiverem discípulos, Ele volta e não haverá mais choro, não haverá mais dor, não haverá mais rumores de guerra. Nós temos uma promessa. Há alguns anos as pessoas, eu tive uma compreensão, e as pessoas então desde quando me perguntam, né, qual é o objetivo do seu ministério, eu falei: acabar com o mundo. E às vezes as pessoas não perguntam ao ministério, mas o que você faz, esse projeto que você faz, o que é? Para acabar com o mundo. Então você é um físico que está pesquisando uma nova bomba, mais... Não, eu tenho algo mais poderoso, mais dinâmico, é o poder do Espírito Santo. Então você está aí criando uma coisa ainda mais poluidora. Não. Não, eu tenho uma coisa redentora, que é a autoridade de Jesus Cristo. O fim do mundo, irmãos, é uma coisa boa. Sim, porque é a restauração da criação. Não vai vir por bomba atômica, não vai vir por guerra, não vai vir por nada disso. Vai vir porque eu e você vamos cumprir esta grande comissão. Por isso nós lançamos o movimento CM21, completar a missão no século 21, completar a missão neste século. Está perto, está próximo, nós podemos fazer, temos uma janela de oportunidade. E eu quero falar para você sobre esse texto, sobre como esse texto é abrangente e ao mesmo tempo é inclusivo. É abrangente porque tem realmente algo grande, mas cada um de nós tem papel neste ministério. Eu quero falar da primeira abrangência e do seu papel a partir do versículo 16, porque repare que nesse começo diz que os 11 discípulos foram ao lugar designado por Jesus, lá no monte, lá na Galileia. Eram 11 e os 11 foram. Repare que eles estavam obedecendo uma ordem, correto? Foram para onde ele tinha mandado, estavam obedecendo. Mas quando chegaram lá, nos diz o texto seguinte, que o adoraram, mas alguns duvidaram. É muito interessante porque não é Tomé, aqui não é uma história de Tomé, porque não é um que duvidou, são no mínimo 2, porque alguns duvidaram e não duvido que fosse 5. É muito interessante, irmãos, porque todas as outras vezes, das aparições de Jesus, em que as pessoas não tinham certezas, Jesus chegava e declarava o seguinte: paz seja convosco. Pode reparar, toda vez que há alguma dúvida, alguma crise,
Depois da ressurreição, Jesus Cristo aparece e diz: paz seja convosco. Agora não. Agora, ao invés de acolhê-los, abraçá-los, confortá-los, declarar a paz, Jesus tem uma coisa diferente. Ele diz assim: toda a autoridade me foi dada nos céus e na terra, portanto vão e façam discípulos. O que ele está fazendo? Ele está dizendo: olha, chegou a hora da maturidade. Não dá mais para ficar acalentando você como um bebê eterno, porque você não é um bebê eterno, Pedro, você não é um bebê eterno, Tomé, você precisa crescer. Não interessa se você tem dúvida, você precisa fazer. Por isso eu quero dizer a você, como primeiro ponto da abrangência, é que o cumprimento da grande comissão é para todo mundo. Nós cometemos um erro. A gente ganha uma pessoa para Cristo e a gente quer isolar essa pessoa dos relacionamentos deles. E a gente tem que dizer assim: você tem que se preparar para evangelizar os outros. Não, você tem que começar a evangelizar agora. É agora que você foi ganho. Nós temos um país, nós temos um casal de missionários num país, eu já contei essa história aqui, que há mais de 20 anos missionários pregavam lá para um povo e ninguém se convertia. E Deus fez com que nós mandamos lá, primeira vez que tinha missionários nossos, e eles foram para lá para aprender a língua, para depois tentar a língua maior daquele país, para depois aprender a língua e ver se alguém se convertia, a língua daquele povo. Em menos de 3 anos, eles não só aprenderam a língua, como eles obtiveram os 2 primeiros convertidos, porque Deus agiu. A história é linda, não dá para contar toda ela aqui. Mas na hora que eles ganharam, eles começaram a mandar aquelas pessoas fazer novos discípulos. O resultado, irmãos, é que tem uma igreja forte hoje. Durante séculos não havia um cristão, mas agora, menos de 10 anos, há uma igreja forte. Por quê? Porque eles entenderam que o negócio é botar a mão na massa, porque o trabalho é para todo mundo, a grande comissão é para todo mundo. Isso não é para profissional, isso não é para pastor, isso é para mim, é para você. Você tem um lugar nisso. É você que tem que fazer discípulos. Se você não está fazendo discípulos, me desculpe a franqueza, você está em pecado. Porque foi para isso que você foi chamado. Ah, pastor, eu tenho dificuldades, eu tenho dúvidas. Eu era pastor na cidade de São Paulo, no bairro de Perdizes, onde fica a Faculdade Teológica. E ali tinha muito seminarista, porque era na mesma rua, no mesmo quarteirão, na verdade, um na esquina, outro na outra esquina. Eu cheguei a ter, pastor Davi, 16 seminaristas. E um desses jovens chegou na igreja, ele era de Santos, era da aeronáutica, e ele chegou na igreja pedindo uma ajuda, uma oportunidade, disse: olha, tem que subir todo dia, pastor, e eu queria me dedicar melhor. Então, ali ele estava, acho que no meio do 2º ano, a gente investiu nele, e ele estava crescendo, faltava 6 meses para ele terminar o seminário. Nós fizemos uma viagem juntos, e na volta da viagem ele disse: pastor, eu não sei se eu quero ser pastor. Falei: meu Deus, a bendita crise do 4º ano. Quantas vezes eu passei por isso, quantas vezes eu peguei gente nesse caso, né? E aí, eu falei: rapaz, olha só, começa de outra forma, começa fazendo. Ele falou: não, pastor, não sei se quero esse negócio de ministério, não. Irmãos, eu sou um sujeito paciente, mas às vezes eu sou objetivo demais. Confesso, eu sou objetivo demais. Eu virei para aquele jovem e disse assim: meu amigo, quer resolver isso, essa crise? Quero. Quer passar 2 meses na África com o nosso missionário lá, o Sérgio, na tenda? Eu topo, pastor. Então tá bom, resolvido. Ele achou que ia ter um processo e tal, não sei o que, né? Isso foi sábado à noite, domingo à noite, cheguei para a igreja, falei: irmãos, vem cá, Assis, esse aqui é o Assis, Rodrigo Assis é o nome dele, está se formando, nós vamos dar um presente para ele, de formatura. Vamos mandar ele passar 2 anos na África. Ele falou: pastor, 2 meses. Eu falei: tá vendo, perdeu a benção. Podia ficar 2 anos, ficar só 2 meses, porque não aceitou, né? Eu me confundi, na verdade, quando eu falei 2 anos, eu me confundi ali. Ele falou: quem aqui na igreja apoia? Aí todo mundo apoiou. Eu preciso explicar, irmãos, que a gente tinha verba, tudo direitinho lá dentro do trabalho, e a gente podia decidir dentro do ministério isso. Aí no dia seguinte ele avisou:
para a mãe que ele ia, né? Lá em Santos. Mãe, no final do ano eu vou para a África. Eu falei, mas não precisa passar na Assembleia. Eu falei, não, como pastor aqui não precisa desse negócio de Assembleia, não. Mas eu estou só dizendo que já tinha tudo organizado, não era avacalhado o negócio. Mas a gente foi. E aí ele já ficou na crise, né? Vou ter que ir para a África tal, e Deus foi trabalhando. Irmãos, ele estava na África, e vou usar a expressão bíblica, o diabo cirandou a vida daquele rapaz. Ele passou na peneira. E eu acompanhei esses 2 meses. Quando ele voltou decidido. Ministério, pastor. É isso. Eu queria tê-lo na equipe pastoral, mas não dava, não tinha condição, né? Eu ia ter que demitir alguém para contratá-lo. Não ia fazer isso de jeito nenhum. Equipe ótima. E aí, Deus orientou, nós o mandamos para a Inglaterra. Ele se tornou pastor, auxiliar numa igreja, fez mestrado. Quando o pastor estava se aposentando, o inglês estava se aposentando, ele iria ficar no seu lugar. Era considerado um modelo ali de ministério jovem. Participou como preletor nos 400 anos da presença dos batistas na Inglaterra. Ele entendeu de Deus que estava na hora de ir embora e aceitou o convite de uma igreja que estava fechando em Frankfurt, na Alemanha. Ele é casado com uma jovem alemã. E foi para ganhar 1/3 do que ganhava, e sem condição de viver, mas foi pela fé. E a igreja foi revitalizada naquela onda de chegada de refugiados, porque ele foi atender os refugiados. Você imagina, o cara não tem dinheiro para se sustentar, mas vai atender refugiado. Refugiado não traz dinheiro, ele leva. Mas a igreja começou a receber gente que queria ajudar, que queria participar. A igreja cresceu, revitalizou, e de novo ele sentiu de Deus que estava na hora de deixar, e ele fundou uma organização. Hoje, Rodrigo Assis é, sem dúvida, um dos maiores especialistas evangélicos que nós temos na questão dos refugiados na Europa. Mas ele era só um jovem que tinha dúvidas. Missão é para todos. Esquece a sua dúvida, cai dentro, vai fazer discípulos. O Espírito faz o resto. A decisão é sua. Mas a segunda abrangência que eu quero te dizer é que fazer discípulos é para todo mundo, mas é para todo o mundo. Você precisa fazer discípulos em todo o mundo, em todas as nações. Então é para todo mundo, para você, mas é para todo o mundo. Você precisa pensar globalmente. E você está na cidade, no Brasil, em que tem gente praticamente do mundo inteiro. E a pergunta que eu faço é: você já pensou que você tem o Espírito Santo e Ele pode fazer você falar de Jesus para as pessoas? Pastor, eu não sei como, eu também não sei como, mas eu sei que se você orar, Deus vai te capacitar e vai te dar uma oportunidade. Porque esse é o nosso Deus. É o Deus que ama o perdido. É o Deus que usa aquele que não é pronto. Usa até o sujo para salvar. Pastor, mas o senhor não sabe, quem está aqui é só alta autoridade. Eu tenho até algum contato, meu amigo, minha amiga. Eu não vou te contar a história da serva de Naamã, de novo. Eu vou te dizer que filhos de artistas famosos no Brasil, que não tem nada a ver com o cristianismo, são hoje cristãos, porque a babá ganhou. Esposas de empresários, e mesmo empresários grandes no Brasil, se tornaram cristãos porque a faxineira evangelizou. Porque eram pessoas imbuídas da ideia de que missão é para mim, não é para o outro, é para mim. E acreditaram que eram capazes, não por si, mas pelo Espírito, e foram e falaram a pessoas de classes sociais diferentes. E você pode falar para pessoas de outras nações. Os irmãos conhecem Davanço, pastor Davanço. Pastor Davanço é um cara fantástico, mas a verdade é que ele não tinha muita cultura. Hoje não, já é doutor, livro publicado. Ele teve um chamado, Deus falou que ele ia para a Albânia. Irmãos, não é piada, está no livro dele. Ele pegou um mapa no Brasil e ficou procurando a Albânia.
Graças a Deus ele não pegou um mapa dos Estados Unidos, senão ia achar Albany e ia pensar que era para lá. E aí um dia ele estava trabalhando com dependentes químicos, o pastor virou para ele e disse assim: rapaz, você vai trabalhar sempre com dependentes químicos? Ele falou: não, eu tenho um chamado missionário, eu vou para Albânia, mas nem sei onde é. E o cara falou assim: rapaz, Albânia é um país lá na Europa cheio de muçulmanos. E falei: ih, rapaz, o negócio é difícil então. Mas foi. E você apoia o avanço. E essa é uma das formas de alcançar os povos. O seu apoio em oração, a sua oferta, a sua visita, a sua viagem missionária. E eu preciso te dizer uma coisa. Eu tinha uma bronca da Índia. Eu li bastante a minha vida inteira, cresci no meio de livros, meu pai era um intelectual, e o que eu lia sobre a Índia me revoltava. A questão das castas, a questão da idolatria. Mas Deus trabalha com aquilo que te dá raiva e você passa a amar. E toda vez que eu falo alguma coisa, eu falo em algum lugar que eu tenho chance, eu falo da Índia. Mas eu quero te dizer que existem povos que vão surgir no seu coração se você se abrir. Irmãos, na Ucrânia, o Anatoly estava trabalhando para mandar missionários para vários países e veio a guerra, e um desses países era a Rússia. E ele tem missionários lá, russos, nossos, e ele tem que conversar com essas pessoas, e ele disse: pastor, está difícil. Eu falei: meu amigo, mas é assim mesmo, a gente tem que amá-los. A Ucrânia tinha mandado mais de 600 missionários para a Rússia nos últimos anos. É uma guerra espiritual. Aí a guerra vem, desestrutura tudo. E a gente pensa: como é que nós vamos conseguir falar para os russos do amor de Deus de novo? Não vai dar para entrar mais ucraniano lá. Já não dá para colocar brasileiro direito. E o ucraniano era perfeito. Mas o nosso Deus é fantástico. Eu fui à Ucrânia e Deus me deu a bênção de chegar na Ucrânia no domingo da ressurreição de madrugada. Eu ficaria aqui horas contando o que aconteceu ali. Mas eu acordei, dormi algumas horas, acordei e fui para a igreja. E preguei sobre a ressurreição muda tudo. E dava para ver, irmãos, que as palavras... Muito obrigado, pastor. Que as palavras de Deus estavam produzindo efeito. Mas tinha um ponto no meu sermão que eu falei: eu vou ser linchado. Porque era a hora que eu dizia, falando sobre a experiência ali da ressurreição de Jesus Cristo, quando ele, no segundo momento de reencontro com os discípulos, quando ele trata Tomé, e ele restaura a vida de Tomé. E eu disse: vocês vão precisar restaurar o relacionamento com os russos, vocês vão precisar perdoá-los. E ali só tinha gente que tinha sofrido, ou havia perdido os seus lares, ou havia recebido em seus lares pessoas que haviam perdido os seus. E quando eu falei isso, deu para ver que deu aquela impactada na igreja. Ninguém me linchou, obviamente. Os nossos funcionários lá que ouviram disseram: pastor, essa palavra foi difícil, mas é para nós. Pois bem, irmãos, a Anatoly essa semana me escreveu. Na verdade, eu perguntei como é que ele estava e ele me respondeu: pastor, Deus me deu uma oportunidade. Eu fui pregar nas prisões onde estão os prisioneiros de guerras russos, e 15 deles se converteram. Os caras invadiram o país dele. Ele perdeu amigos. Ele teve sua vida toda, mas ele tem o amor de Deus. Ele sabe que as nações precisam conhecer. E se tem russo aqui, mesmo que seja aquele que veio para me invadir, eu vou falar do amor de Deus para ele.
Esse é o desafio. Esse é o desafio. É para todo mundo, é para todo o mundo. Mas eu preciso dizer a você que é para todos sempre, não é para uma vezinha não, é para todos sempre. Porque Jesus disse que eu estarei convosco todos os dias até a consumação dos séculos. E eu fico pensando, o que é que nós vamos fazer na eternidade? E eu entendo que na eternidade nós vamos ficar no louvor da glória de Deus. E o que é o louvor da glória de Deus, se não dizer o que Deus é? Porque louvar é isso, é dizer que Ele é maravilhoso, dizer que Ele é grandioso, e continuar a elogiá-lo porque Ele é. E a ideia da testemunha, irmãos, não é fazer algo, mas é confirmar o que existe, confirmar o que foi feito, confirmar o que foi dito. E testemunho é isso aqui, nessa terra, é dizer, olha, Jesus que está falando a você, fez na minha vida. E lá no céu eu vou continuar dizendo, Jesus fez na minha vida. Então é para todos sempre. É para não parar nunca. Nunca, nunca, nunca. Os irmãos, eu creio que conhecem a Tenda de Brincar, um projeto de refugiados que nós temos no Oriente Médio. Eu sempre falo dele, falo, olha, você que é médico, você que é dentista, você que pode ir, deve conhecer. O projeto é tão bom que já ganhou 2 ou 3 vezes um prêmio da Acnur. A ONU nos desafiou a abrir uma outra. Nós começamos há 7 anos um trabalho lá naquele país, num dos campos de refugiados. Depois, na guerra, ano passado, nós começamos na Polônia para receber as crianças ucranianas. E agora, no final do ano passado, nós fomos inaugurar o segundo campo, ali, a segunda unidade num campo naquele país do Oriente Médio, que eu não posso dizer o nome, infelizmente, aqui. Nós fomos inaugurar o lugar. E, coincidentemente, por aquelas coisas de Deus, havia uma equipe de voluntários nossos ali. E lá naquele lugar de voluntários, naquela equipe de voluntários, tinha um casal que no ano passado, quando eu fui a São Paulo na igreja, eu fiz o desafio, e aquele casal estava lá, e era uma médica e um engenheiro. Nós conversamos um pouco, e eu fui fazer um outro trabalho, eles ficaram ali naquele campo, eu fui a um outro trabalho que nós temos naquele país. Então, não estava lá na hora que aconteceu, mas eu vi o relato de diversas pessoas. O que aconteceu foi que aquela mulher estava atendendo muita gente, ela já tinha acabado o seu horário, as pessoas já estavam se preparando para sair, quando chegou uma mulher infartando. Na verdade, já estava desacordada. E é um ambulatório simples. Mas ela fez a massagem cardíaca, a mulher ressuscitou, e as pessoas ligaram pedindo ajuda. E ligaram, e ela fez a ressuscitação daquela mulher, se eu não me engano, 6 vezes. Lá pela 4ª ou 5ª, quando ela viu que a ambulância não ia chegar, ela catou a mulher, pegou a mulher, desculpa a expressão, ela pegou a mulher, botou dentro de um carro, do primeiro carro de refugiado que tinha, e ela partiu para o hospital fazendo massagem cardíaca naquela mulher. O marido ficou apavorado, pegou o carro de trás e foi. Se perdeu da mulher, não fala a língua do país, todo mundo muçulmano. Ela não levou o celular dela. Chegou no hospital, a mulher não resistiu, morreu. Você esperava um milagre, né? Eu também. Mas Deus não quis. Porque não era um milagre o testemunho. Quando voltaram para o campo, aquelas pessoas agradeceram aquela médica e disseram: você não desistiu. Você é a primeira pessoa que não desiste de nós. É para todos sempre. E sempre. Me perdoe, eu sei que eu já passei muito do meu tempo. Mas eu quero contar uma história ainda mais, que não tem necessariamente a ver com missões mundiais, mas tem a ver comigo, com a minha família.
Eu sou filho de pastor, sou neto de pastores, né? Sobrinho, filho de pastor. Meu pai, pastor Ebenezer, alguns aqui o conheceram, foi diretor do seminário na época que o pastor Davi estudou. Mas meu pai, aos 16 anos, tomou uma decisão, que ele não ia passar um dia da vida dele, enquanto ele tivesse condições, em que ele não evangelizasse alguém a quem ele nunca tivesse falado de Jesus. Não valia repetir. Tinha que ser alguém completamente novo para ele. Ele disse, a menos que eu não tenha acesso a outras pessoas, né, esteja preso, esteja doente, não consiga. A verdade é que meu pai fez isso até na Rússia, na época do comunismo. E levou muita gente a Cristo. Muita gente. Aqui nessa igreja há uma pessoa que está no Evangelho, que o pai foi ganho pelo meu pai numa viagem de ônibus. Ficaria horas contando o que ele fez na vida. Mas meu pai, quando se aposentou, ele continuou evangelizando, ele sempre saía pelas ruas do Rio de Janeiro para evangelizar, ali na Tijuca. Quando ele se aposentou, ele se dedicou especialmente às pessoas moradoras de rua. E aí, quando ele fez 90 anos, um mês e pouquinho depois, ele teve um AVC. E ele não podia mais andar sozinho, mas ele pedia que o levassem. Ele não tinha problemas de mobilidade, mas a gente tinha aquelas preocupações de quando alguém tem um AVC, se esquecer e não conseguir voltar para casa. Ele foi tendo as pneumonias, características dos idosos que estão no processo. E ele era internado. Antes ele ia sempre ao hospital, também ao hospital evangélico, evangelizar. E aí, quando ele estava no hospital internado, ele aproveitava para pregar, principalmente na UTI, porque o cara não tinha para onde correr, segundo ele. Então ele falava de Jesus para todo mundo. E aí, em 2021, Deus me deu a chance de entender que papai estava partindo. Eu fui lá, me despedi dele, não disse para ele que estou me despedindo, né, mas fui lá, falei o quanto eu amava, aquelas questões pessoais que a gente precisa aproveitar a oportunidade. Deus me deu isso, eu louvo a Deus por isso. Eu viajei, fiquei 40 e poucos dias fora do Brasil, e ele foi internado mais uma vez com pneumonia. E ele teve que ser sedado. E os médicos avisaram que queriam uma reunião com a família. E a minha irmã, que mora próximo onde meu pai morava, escreveu, João, sei que você está fora, não dá para vir, mas você pode participar numa reunião online, numa videoconferência? Eu falei, posso. E participamos, eu e meu irmão, também não pôde estar presente, por videoconferência. E o médico começou a falar sobre os cuidados paliativos e como a coisa poderia acontecer, e o que nós queríamos que fizesse com meu pai. E nós falamos, olha, meu pai teve uma vida linda, a gente não quer vê-lo sofrer. E aquele homem nos interrompeu e disse, sim, eu tenho ouvido falar muito do seu pai, aquele homem não é cristão. Nenhum sinal de cristianismo, muito pelo contrário. Eu vi muitas pessoas falando sobre ele aqui no hospital. A quantidade de pessoas que ele abençoou ao longo da vida dele. Terminada a reunião, eu peguei o carro no país onde eu estava, fui até o aeroporto, gastei uns 40 minutos. Quando eu cheguei no aeroporto, fiz o check-in, fui ler as mensagens. Uma outra mensagem da minha irmã, dizendo, o capelão do hospital veio falar comigo. Veio dizer que a equipe médica toda está impressionada, porque nunca viu uma família lidar com essa situação da forma como nós lidamos. E ele disse, eu sou testemunha que seu pai veio aqui para evangelizar quando tinha saúde. Quando não tinha e estava internado, testemunhava de Deus também. E agora, mesmo sedado,
ele é testemunha do amor de Deus, porque é para todos sempre. Deus abençoe você.